Bom, agora som e imagem aqui no nosso Jornal da Manhã, com a opinião de Vera Magalhães. Vera, ainda em Brasília. Vera, bom dia. Ainda em Brasília, Tiago, olha o quadro aqui atrás, com uma pintura do Congresso, mais um dia aqui no fervor da capital federal. Ô Vera, bom, mais cedo a gente já falava aqui, o governo aceitou recriar os ministérios da integração e das cidades em meio ao debate sobre a reforma da Previdência. E claro, foi ou não foi, Vera, uma concessão do tipo dar os anéis para preservar os dedos? A tentativa é essa, Tiago, dar os anéis para preservar os dedos. Por quê? Porque a medida provisória que fez a reestruturação da esplanada, segundo aquilo que o desenho que o Jair Bolsonaro imagina para o seu governo, estava ameaçada de ser totalmente desfigurada pelo Congresso, por deputados e senadores. Ela está em discussão na comissão mista, aquela que reúne os integrantes das duas casas, mas será votada separadamente no plenário de cada uma das casas depois de passar por essa comissão. É esse o trâmite que as medidas provisórias seguem aqui no Congresso. E por que ela estava ameaçada de ser desconfigurada? Por várias razões, mas a principal delas é a insatisfação dos parlamentares com este novo desenho, um desenho que acabou colocando a política em segundo plano. Esses dois ministérios, agora recriados, eles têm grande capilaridade nas bases políticas dos deputados e dos senadores, nos estados e nos municípios. Eles são responsáveis por irrigar prefeituras e governos com muitas emendas, com muitas verbas que vêm de Brasília e vão para essas bases. E com isso os deputados fazem o cartaz deles junto aos eleitores. Ah, veio aquele saneamento graças a uma emenda do parlamentar X. Olha, nós ampliamos a rede de esgoto, esse parlamentar que está aqui no palanque ajudou a trazer esses recursos para o município. É uma coisa um pouco sucupira, mas é assim que a política real é feita e é disso que deputados vivem para dar um feedback àqueles que votam neles. O que eles reclamavam é que com a extinção dessas duas pastas e a concentração numa só do desenvolvimento regional, que foi dada a um técnico, essa troca aí não é uma troca fisiológica por si só, é algo que é normal na destinação de recursos orçamentários, mas que ela tinha desaparecido ou tinha sido muito atenuada. Então, isso já iria ser feito no bojo da MP, quisesse o governo ou não. Havia um consenso muito grande dos partidos do Centrão, dos próprios partidos que apoiam Jair Bolsonaro e da oposição para recriar essas pastas. Então, o que o governo fez foi se antecipar a isso, para que não ficasse carimbado como uma derrota, e o próprio relator da MP, que vem a ser o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele colocou no seu relatório a recriação dessas pastas. Então, com isso, o governo espera dar uma demonstração de boa vontade para esses partidos que têm um grande número de deputados e espera que isso seja revertido em apoio à reforma da Previdência, que isso ajude a melhorar o clima na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que também foi instalada ontem, mas que teve o seu protagonismo ontem retirado em grande medida por essa comissão de orçamento que está discutindo o novo desenho da MP, da reestruturação do governo. Quando você fala em dar os anéis para não ficar sem os dedos, também está nessa negociação aquela rumorosa tentativa de retirar o COAF da pasta do ministro Sérgio Moro, de que a gente vem tratando aqui há algumas semanas. O governo espera que com essas concessões que ele fez, ele evite que os deputados e senadores tentem tirar de Moro o COAF, mas isso ainda é um sinal de alerta, não está dado que isso vai acontecer. Embora Fernando Bezerra tenha mantido o COAF na pasta da Justiça, no seu relatório, há uma possibilidade de, nesse aspecto específico, o governo sofrer uma derrota, porque os deputados e os senadores querem dar um recado ao ministro Sérgio Moro de que ele não é mais um juiz superpoderoso e de que eles têm ali alguma chance de retirar poderes das suas mãos. Ô Vera, novos cortes de verbas foram anunciados nos últimos dias em pastas como Defesa, Educação e Meio Ambiente. E são esperados protestos nos próximos dias aqui pelo país. O governo pode colher com isso mais impopularidade? Olha, Tiago, essa questão dos cortes orçamentários está pegando muito por aqui também. Pastas como o Meio Ambiente anunciaram cortes que quase reduzem a nada algumas rubricas. No Meio Ambiente,
a questão ali da proteção, as mudanças climáticas, de quaisquer medidas que fossem tomadas nessa linha, teve um corte de 95% de uma previsão de dotação orçamentária inicial que já era muito baixa. Então, significa não gastar praticamente nem um centavo. Na educação, ontem o ministro Abraham Weintraub esteve na comissão do Senado para tratar dessa questão das despesas. Também tem cortes muito severos em algumas rubricas. As universidades, a gente já vem discutindo aqui há alguns dias, e também na ponta ali, em serviços prestados pela educação na ponta e que estão sendo contingenciados. Ele falou que contingenciamento não é corte, mas trata-se de um eufemismo. Contingenciamento é o nome que se dá ao corte de recursos orçamentários provisório, que pode depois ser revertido caso a arrecadação seja recuperada, mas isso não está dado. Por hora é corte, sim. Então, esses cortes estão levando a protestos na ponta também. Na educação, a gente tem, na semana que vem, greve contratada de professores de universidades federais. Se os alunos se juntarem aos professores e isso virar um grande protesto contra as perseguições, como esses agentes apontam nas universidades, contra corte de recursos, o governo pode viver suas primeiras manifestações de massa, de rua, desde o seu início há 4 meses. Isso preocupa, sim, aqui setores do Planalto com os quais eu conversei, porque é algo muito prematuro para um governo que precisa aprovar reformas e que precisa, portanto, estar popular para ter apoio no Congresso. Pode ser que sejam anunciadas algumas medidas paliativas para essa questão da educação até a semana que vem, de modo que se evite esse tipo de protestos. E para falar ainda dos cortes, ontem, no almoço do Bolsonaro com os comandantes das forças e com alto escalão das Forças Armadas, foi anunciado um corte adicional de recursos na defesa. Então, já chega a 44% o corte total do orçamento da defesa. Isso caiu como uma bomba entre os militares, justamente no dia em que já havia um mal-estar instalado pelos ataques sofridos aos generais, aos militares, pelo guru Olavo de Carvalho. Então, foi um almoço que precisou de bastante antiácido depois, Thiago. Ô Vera, bom trabalho para você, mais um dia aí em Brasília, até mais tarde, estaremos te acompanhando. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.